TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Chris Anderson. Desde que assumiu o comando do TED em 2001, Chris Anderson tem mostrado o poder que as palestras curtas, francas e cuidadosamente elaboradas do programa TED têm de compartilhar conhecimento, despertar empatia, gerar empolgação e promover sonhos. Feita de maneira certa, uma apresentação é capaz de eletrizar um auditório e transformar a visão de mundo da plateia. Seu impacto pode ser mais poderoso que o de qualquer informação escrita. Neste livro, você aprenderá ferramentas valiosas que irão garantir um bom desempenho na hora de falar. Aprenda a falar em público e divulgar suas ideias. Imagine que você está prestes a entrar em um grande palco para apresentar um projeto inovador para uma multidão de pessoas. Esse cenário provavelmente gera alguma ansiedade em você. Por quê? Quando falamos em público, colocamos algo muito querido em jogo: nossa reputação. Dependemos um do outro para nossa sobrevivência e, portanto, investimos muito em ser respeitados e apoiados. Portanto, faz sentido que estejamos ansiosos em expressar nossas opiniões publicamente, correndo o risco de não gostarem de nós, sermos ridicularizados ou, pior ainda, ignorados. Mas não se preocupe, mesmo que seu medo de rejeição supere sua autoconfiança, você ainda pode falar bem em público e divulgar sua história. Como exemplo, considere Monica Lewinsky. Em 2015, ela deu uma palestra no TED sobre a vergonha pública que sofreu após seu caso com o ex-presidente Bill Clinton. Antes da conversa, ela estava extremamente nervosa. Ela sabia que milhões de pessoas ouviriam seu discurso e estava aterrorizada com o fato de ela estragar tudo, prejudicando ainda mais sua reputação. Mas, no final, o público a aplaudiu de pé e recebeu muitas críticas positivas. A moral é: não deixe sua falta de confiança impedi-lo de dar uma chance e falar em público. Lembre-se de que, embora haja muito em jogo, é uma ótima oportunidade para divulgar suas ideias para o mundo. E a verdade é que falar em público é uma habilidade que qualquer um pode aprender. Por exemplo, no Quênia, um garoto de 12 anos chamado Richard Tureti inventou um sistema para impedir que os leões matassem o gado de sua família. Ele havia percebido que os leões tinham medo de luzes e criou uma rede de luzes que se acendiam e se apagavam em sequência, assustando-os. A ferramenta tornou-se extremamente popular e ele foi convidado a dar uma palestra no TED. Na época, Tureti era tímido, falava pouco inglês e teve dificuldade em descrever sua invenção de forma coerente. Mesmo com sua dificuldade, após 6 meses apenas de treinamento, conseguiu vir à Califórnia e fazer um discurso incrível, cativando o público com sua história e seu charme. Então, diga para si mesmo que consegue reunir coragem para fazer um discurso público. Como você pode fazer uma apresentação convincente? Ganhe a confiança do seu público-alvo. Não há 2 públicos iguais e você nunca dará a mesma palestra 2 vezes. No entanto, existem algumas técnicas poderosas que ajudarão você em quase todos os discursos públicos. Uma é pessoal e é por isso que é essencial. Antes de tudo, os seres humanos evoluíram para proteger suas mentes do conhecimento que poderia desafiar suas percepções do mundo. Como resultado, as pessoas geralmente desconfiam de abrir suas mentes para ideias apresentadas por estranhos. Digamos que você bebe muito café. Você simplesmente não pode obter o suficiente das coisas. Mas seu professor de biologia da universidade está sempre pregando sobre como o café causa câncer. Você desistiria voluntariamente da sua droga de escolha? Provavelmente não. Como a maioria das pessoas, você seria cético. Em outras palavras, você faria o que todas as pessoas fazem: defender suas visões de mundo, desconfiando de qualquer informação que as desafie. Então, como orador, você precisa desarmar o seu público para torná-lo receptivo à sua mensagem. É aqui que entra o pessoal. Fazer contato visual e mostrar vulnerabilidade pode ajudar bastante a abrir a mente das pessoas. Suponha que você seja uma pessoa confiável que baseou sua conversa em fatos.
A maioria das pessoas será capaz de determinar isso simplesmente observando seus olhos. Portanto, fazer contato visual com seu público permitirá que eles vejam que podem confiar em você. Mas tornar-se vulnerável também é importante para criar confiança. Por exemplo, digamos que você seja um cowboy entrando em um salão movimentado. Se você quiser mostrar à clientela que não vai atirar no local, é preciso deixar claro que não está armado. Ao perceber que você é um amigo e não um inimigo, eles ficarão aliviados. O mesmo vale para o seu público. Se você se desarmar, mostrando que é vulnerável, eles baixarão a guarda. Embora você possa ter medo de mostrar o quão nervoso você está, por exemplo, ficando com o rosto avermelhado, sinais como esse podem realmente ser benéficos, pois demonstram sua vulnerabilidade sem nenhum esforço. Mas isso não é tudo que você precisa para acertar. É preciso preocupar-se com sua postura e como expõe o conteúdo. Explique suas ideias em 5 etapas. Digamos que você seja um psicólogo que está prestes a dar uma palestra no TED sobre o córtex pré-frontal e o simulador de experiência. Como você poderia explicar essas ideias técnicas complexas para um público em geral? Simples, basta usar esta abordagem de 5 etapas. Primeiro, encontre o ponto de partida do seu público. Afinal, você não sabe o que o seu público conhece ou se importa. Portanto, é melhor começar com algo que definitivamente será relevante para eles. Como você sabe que todos estão aqui para um discurso, você pode começar com: tenho 20 minutos para falar, mas isso não é nada comparado aos 2 milhões de anos em que os seres humanos estão evoluindo. Seu próximo passo é despertar a curiosidade deles. Você saberá que teve sucesso quando as pessoas começarem a se perguntar por quê ou como. Para chegar a esse ponto, você poderá oferecer a eles o conhecimento de que a massa do cérebro humano triplicou nos últimos 2 milhões de anos. O terceiro passo é revisar os seus conceitos, um de cada vez. Lembre-se, nunca é uma boa ideia explicar tudo de uma vez. Fazer isso simplesmente confundirá o seu público e, eventualmente, fará com que a sua atenção se desvie. Então, primeiro você deve explicar que o córtex pré-frontal é uma das causas desse notável crescimento cerebral que você mencionou. O cérebro ficou maior porque uma seção totalmente nova foi adicionada. Depois disso, você pode introduzir o segundo conceito, o simulador de experiência, dizendo que o córtex pré-frontal é basicamente um simulador de experiência, porque permite que as pessoas experimentem coisas em suas mentes antes que elas realmente ocorram. Seu próximo passo é implantar algumas metáforas. As metáforas são úteis pois usam imagens e modelos que as pessoas já conhecem e, portanto, se relacionam facilmente. Por exemplo, você poderia explicar que o simulador de experiência é um pouco como um simulador de voo, que permite que as pessoas pratiquem evitando erros no mundo real. O quinto e último passo é usar exemplos para tornar o seu discurso vívido e memorável. Você poderia dizer que a Ben & Jerry's não faz um sorvete com sabor de cebola e mostarda, porque graças à sua experiência de simulação de córtex pré-frontal, eles já sabem que não venderia. Portanto, esses são os princípios básicos para fazer um discurso sobre um tópico complexo. Agora você aprenderá a preparar os recursos visuais para a sua palestra. Use recursos visuais fortes e esclarecedores. Graças à tecnologia moderna, temos a opção de vestir nossas palavras com todo tipo de colírio para os olhos, como vídeos, fotos, gráficos, você escolhe. Mas nem todas as conversas se beneficiam dos recursos visuais. Isso ocorre porque o objetivo da sua palestra é estabelecer uma conexão com seu público que os faça confiar em você e se abrir para suas ideias. O uso dos recursos visuais pode interromper essa conexão. Portanto, se a sua palestra é sobre um assunto altamente pessoal, você provavelmente não deseja distrair seu público com slides. Mas muitas palestras se beneficiam de alguns recursos visuais, desde que sejam fortes, que revelem, expliquem e atraiam o seu público. Afinal, as imagens são secundárias às palavras e devem sempre revelar algo que as palavras por si mesmas não podem. Um exemplo óbvio é o uso de slides quando se fala de um artista, mas o visual pode ser facilmente usado para lançar luz sobre o trabalho de cientistas.
Quando tiver certeza de que seus slides revelarão algo valioso, é importante verificar se eles também ilustram exatamente o conceito que você está descrevendo e nada mais. Digamos que você esteja falando sobre cores e seu simbolismo nas pinturas de Van Gogh. Se você está explicando o uso do amarelo de zinco, verifique se os slides mostram apenas essa cor e não outro como o amarelo ou vermelho. Caso contrário, você corre o risco de confundir o seu público. Atenha-se a uma ideia por imagem. Por fim, verifique se seus recursos visuais são esteticamente atraentes para o público e, se for o caso, não tenha medo de usar muitos deles, principalmente se você é um artista. Você pode encantar o seu público com belas imagens. Talvez nem precise explicar cada uma delas ou gastar muito tempo nelas. Elabore um script. Nem todo mundo se prepara para conversar da mesma maneira. Algumas pessoas podem se beneficiar da criação de um roteiro preciso com antecedência, enquanto outras prosperam ao fazer discursos não escritos. Vamos começar examinando os benefícios da preparação de um script. Primeiro, um script garante que você possa ajustar tudo o que deseja dizer no período de tempo especificado. Também ajuda a estruturar os seus pensamentos, porque você é forçado a preparar um roteiro claro para o que explicar e em que ordem. Os scripts também permitem analisar se existem maneiras mais fáceis e convincentes de explicar suas ideias. E, finalmente, o script também ajuda a identificar e cortar qualquer material desnecessário. No entanto, também existem boas razões para dar uma palestra não escrita. Seu público geralmente será capaz de saber se sua palestra está memorizada, porque você simplesmente não soa tão natural quanto normalmente. Falar espontaneamente dará à sua palestra um tom mais fresco e vívido. Portanto, se você estiver familiarizado com o tópico, perder o roteiro pode ser uma boa ideia. No final, ambas as opções têm seus pontos fortes, e trata-se de realmente encontrar o método que faz você se sentir mais confortável e confiante. No TED, eles costumavam ter apenas 2 regras: sem púlpito, cenário, e sem conversas por roteiro. Isso até que eles aprenderam que a melhor maneira de dar uma palestra é aquela que deixa o orador confortável. Se alguém tentar usar um estilo não natural para ele, provavelmente terá um desempenho ruim. O TED descobriu isso em 2010, quando Daniel Kahneman, ganhador do Nobel, foi convidado a dar uma palestra. Apesar de ser um orador veterano, durante os ensaios ele continuou fazendo uma pausa, lutando para se lembrar do que ia dizer. Como resultado, o TED permitiu que Kahneman usasse suas anotações, e ele fez uma apresentação brilhante. Agora, depois de encontrar o estilo de falar que funciona para você, você está pronto para o palco. Bem, antes é preciso escolher bem o que irá vestir. Escolha bem o que irá vestir. A maioria das pessoas já viu vídeos antigos ou fotos de si mesmas, seja como uma adolescente tímida se apresentando num show da escola ou como oradora convidada em uma conferência e ficou horrorizada com o que vestia. Para evitar se sentir assim sobre sua apresentação, aqui estão algumas dicas para escolher a roupa perfeita. Primeiro, pergunte ao organizador do evento se existe um código de vestimenta. Nesse caso, se você não estiver totalmente desconfortável com essas sugestões, deixe o código de vestuário guiá-lo. Pelo menos irá dizer o que todos os outros estarão vestindo e vai ajudá-lo a evitar ficar de fora. Isso é importante porque os humanos fazem julgamentos inconscientes. Se você subir ao palco com uma roupa totalmente diferente de todos na plateia, eles podem pensar que você está se esforçando demais, ou então é um desleixado. Em outras palavras, eles formarão uma opinião sua antes mesmo de você abrir a boca. Outro aspecto a ter em mente é se a palestra será filmada ou não. Se for, há algumas outras coisas a considerar. Por um lado, não é uma boa ideia usar todo branco ou preto. Isso ocorre porque as roupas monocromáticas nesses tons extremos fazem você parecer uma bola de luz flamejante ou uma cabeça flutuante. Também é melhor evitar objetos pequenos e densos que podem criar um efeito cintilante nos vídeos. Afinal, você não quer que as pessoas que assistem à sua palestra no futuro sejam distraídas por esses efeitos estranhos. Mas, por mais importantes que sejam essas dicas, o conforto é o que mais importa.
Portanto, se usar terno e gravata faz você se sentir claustrofóbico, esqueça-o. Mesmo que seja o que o código de vestuário exige, ou se você está tão acostumado a usar um terno que usar um jeans e camiseta mataria sua confiança, fique com suas duas peças, independentemente do que as outras pessoas estejam vestindo. É essencial usar uma roupa adequada para você, mesmo que seja uma camisa polo e jeans. Canalize sua adrenalina. Se você mora na selva com medo constante de predadores, a adrenalina é sua melhor amiga. Isso porque lhe dá a força necessária para lutar ou fugir. Também no palco, a adrenalina pode ajudá-lo, estimulando você a fazer o seu melhor. Mas se você consumir muito e não conseguir queimar através da atividade física, a adrenalina se acumulará em seu corpo, fazendo com que você se contorça e sacuda. Se isso acontecer, há muitas maneiras de lidar com o medo e os nervos. Primeiro, lembre-se de que o medo tem uma função e você deve usá-lo ao seu favor. Pense no seu medo como motivação para praticar sua palestra. Pensar dessa maneira aumentará sua confiança e, eventualmente, ajudará você a perder o seu medo. Segundo, lembre-se de respirar e respirar profundamente. Isso ocorre porque a respiração até o estômago e a expiração lenta enchem seu corpo de oxigênio, trazendo uma sensação de calma. É realmente assim tão simples. De fato, apenas 3 ou 4 respirações profundas o ajudarão a afastar parte do seu nervosismo. Outra estratégia fácil é beber água. Quando a adrenalina surge no seu corpo, você pode começar a se sentir desidratado. Como resultado, sua boca ficará seca e você terá dificuldade para falar corretamente. Então, fique hidratado. E, finalmente, tente identificar um rosto amigável ou 2 na plateia. Essa simples ação ajudará a acalmá-lo, porque essas pessoas começarão a se sentir conectadas a você. Sentir isso os animará e, por sua vez, alimentará sua confiança e também a calma. Insights. Se você é apenas uma pessoa comum, não tente fingir algum estilo intelectual. Apenas seja você. Sua missão número 1 como orador é levar algo que seja profundamente importante para você e reconstruí-lo na mente dos seus ouvintes. Você tem algo significativo a dizer. Seu objetivo é recriar a sua ideia central na mente do público. Procure fazer os outros irem. Ofereça o nível certo de detalhes. Desperte curiosidade. Use metáforas, use exemplos. Neste livro você aprendeu que não existe uma solução para um excelente discurso em público, mas existem ferramentas que todas as pessoas podem usar para melhorar o seu desempenho. O essencial desta arte é conectar-se com o seu público, aproveitar a sua ansiedade e fazer o que for mais confortável para você. Ao dar uma palestra, certifique-se de variar o tom de sua voz. Seu objetivo ao dar uma palestra provavelmente não é embalar o seu público para dormir, mas é exatamente isso que você fará se não prestar atenção à maneira como fala. Por exemplo, certamente você teve em algum momento um professor chato que explicava a matéria sem mudar o tom de voz. Para evitar fazer isso com seu público, varie a maneira como você fala. É tão simples quanto usar ferramentas como volume, tom e timbre para dar ao seu discurso maior alcance e significado.